Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós há de me entregar. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado do Senhor. Simão Pedro fez-lhe um sinal, para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu dar o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus queria lhe dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que ele desse alguma coisa para os pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro então perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirá-me mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que é que eu não posso te seguir agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, diante de nós hoje se apresenta o mistério da fraqueza humana. Antes de nosso Senhor ser entregue à morte, nós vamos ver que vários personagens são importantes nesse processo. Eu queria que nós olhássemos com bastante atenção para essas 2 figuras de hoje, não para julgá-las, nem condená-las, mas perceber que aquilo que há neles é também a fraqueza que existe em cada um de nós. O primeiro deles é Judas Iscariotes, um discípulo também escolhido, amado por nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha uma responsabilidade até muito grande no grupo. Era o tesoureiro, era o administrador, é aquele que cuidava da bolsa do grupo. Tudo aquilo que o grupo tinha de necessidade, quem cuidava era Judas. Porém, havia no coração de Judas uma fraqueza enorme. Era um homem muito ambicioso. O dinheiro inquietava o coração daquele filho de Deus. E Judas, diga-se de passagem, era um zelota, era um daqueles grupos messiânicos que aguardavam a chegada do Messias e até sonhava com o Messias libertador, revolucionário,
ou algo parecido. Mas nesse tempo todo que Judas conviveu com Jesus, parece que ele não compreendeu ou não quis compreender, ou outros interesses falou mais alto ao coração de Judas, que ele não conseguiu se desprender. Fazia parte do grupo de Jesus, mas ao mesmo tempo também era escravo do dinheiro. Vocês vão se recordar que Jesus uma vez disse: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. E Judas, com certeza, não pôde compreender isto. E você veja que até ali na última ceia, no momento final, onde o Senhor com certeza esperava que Judas se abrisse para a sua graça, o coração dele estava preocupado também com as coisas materiais. A ambição humana afasta o coração do homem de Deus. Eu sei que muita gente se aproxima de Deus até por causa das suas ambições, porque quer fazer negócio com Deus, comércio com Deus, quer que Deus lhe faça prosperar materialmente falando. E ali naquela ceia final, mesmo Judas participando da primeira Eucaristia que Jesus celebrava, mesmo tomando o corpo e o sangue do Senhor, o demônio entrou no coração de Judas. E ele vendeu Jesus por muito pouco. Por 30 moedas de prata, iludido, enganado, ele vendeu o Senhor. Não é porque nós participamos da igreja, não é porque nós somos discípulos do Senhor, não é porque nós somos padres consagrados ou algo parecido, que o demônio também não usa de nossa fraqueza, ou nós nos deixamos seduzir pelas ilusões que ele apresenta a nós. Todo ser humano é seduzido pelas ilusões da vida, de menor ou de maior escala. Mas nós muitas vezes vendemos a nossa alma por muito pouco. O outro discípulo de hoje é Pedro, aquele que, pelo menos pela boca, pela expressão dele, pela vontade dele, está disposto a dar sua vida pelo Senhor. E isso Pedro não afirma, não é só hoje, mas em outras ocasiões em que a sua fé é testada, ele vai dizer que está disposto a dar vida pelo Senhor. Nós também assim o fazemos nos nossos momentos de delírio espiritual, nos nossos momentos profundos de emoção. Senhor, eu dou minha vida por Ti. Mas basta as coisas apertarem, basta a provação vir à porta, basta o sofrimento chegar para valer, é que na verdade nós reconhecemos se somos discípulos de Jesus ou não. Judas traiu Jesus e o entregou. Pedro negou Jesus. O pecado dele não foi nem menor e nem maior do que o de Judas. Ambos não foram fiéis ao seu Senhor, não foram fiéis a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, na nossa humanidade, condenamos os dois. Tem até no meio popular a tradição de malhar Judas. As pessoas jogam pedras, crianças e assim por diante. Nós também malhamos, nós também o criticamos. Mas Judas e Pedro representam aquilo que é cada um de nós seres humanos. A verdade é que os dois foram profundamente amados por Jesus. E Jesus conhecia a fraqueza deles, além dessas que nós
estamos vendo muitas outras que eles tinham, e nem por isso deixaram de ser amados pelo Mestre Jesus. Jesus em nenhum momento os excluiu do grupo, até confiou a eles responsabilidades. Como eu disse, Judas era o tesoureiro do grupo, Pedro vai ser praticamente o chefe do grupo, aquele a quem o Senhor vai confiar a primazia da sua igreja, porque independente das fraquezas humanas, o amor de Deus por nós é incondicional. O que difere Pedro de Judas é a resposta que ambos dão ao amor que Deus tem por eles. Vocês vejam que Judas vai se desesperar e ele mesmo não se perdoa. Uma vez que ele mesmo não se perdoa, ele mesmo se enforca e ele mesmo nega Deus para sempre na sua vida. Pedro não. Traiu, abandonou, fugiu, mas ele acolhe o perdão e a misericórdia de Deus. E porque acolhe e porque aceita o amor profundo e misericordioso que Deus tem por ele, é que Pedro segue adiante. Meus irmãos, minhas queridas irmãs, cada um de nós somos muito pecadores e não temos nem condição de jogar pedra em ninguém, nem condenar ninguém. O que cabe a nós é abrirmos para valer o nosso coração para que nele entre o amor misericordioso de Deus. Só o amor misericordioso do Senhor é capaz de curar nossas fragilidades, conduzir as ambições mais profundas que nós temos na nossa alma, até escondidas, paixões que nós nem conhecemos, para serem curadas e transformadas. Quando o homem é tocado de verdade por esse encontro misericordioso com Deus, e não só de forma aparente, o seu coração é transformado. Que nenhum de nós possa morrer como Judas, condenado e se condenando por causa de nossas fraquezas. Mas que na Eucaristia que nós participamos a cada dia, ou a cada semana em nossa comunidade, não permitamos que o demônio entre em nós, como entrou no coração de Judas, mas sejamos envolvidos por essa misericórdia profunda de Deus, que quebra nossas ambições, que destrói os nossos desejos mais egoístas. No instante de silêncio, permitamos agora sermos tocados por um amor profundo que Deus tem por nós, e esse amor profundo de Deus seja um toque de conversão e de mudança de vida para cada um de nós.